Você percebeu que para tudo tem um tempo? Quando Salomão fala acerca do tempo, ele diz que tem um propósito para o tempo. Então há tempo de semear, há tempo de colher. Sabe uma coisa torturante? É chuva na colheita e seca no plantio. Não funciona. Então eu tenho prestado atenção muito no tempo. Quando Deus quer fazer uma coisa na sua vida, tem um tempo determinado. E se tem algo que é suave e leve, é fazer as coisas quando nós estamos fazendo no tempo que o Senhor determinou. Quer viver um negócio difícil? Faça as coisas que o Senhor te mandou fora do tempo. O sincronismo, a nossa evolução. Gente, por que para certas pessoas parece fácil? Porque ele tem uma palavra e ele está dentro do tempo. Israel tinha uma palavra. 800 quilômetros, Canaã, 40 dias, pá. Deus estava lá. Eles perderam o time do negócio. Todo homem que perde o tempo tem um processo que persegue ele, que é o endurecimento de coração. E ontem nós estávamos ali conversando, e veio uma palavra de semeadura, e eu comecei a lembrar de umas coisas que eu desobedeci. Não me atentei. Gente, um dia minha esposa acorda e fala assim: amor, semeia essa caminhonete. Poxa, mas como assim? O único carro, semeia essa caminhonete. Eu falei assim, primeiro, sabe o que eu vou fazer? O meu carro sofreu uma clonagem. 17 mil, eu não vou dar um carro clonado. Gente, ela valia mais de 100 mil. Se eu ganhasse um carro clonado hoje, que eu gastasse 17, você sabe fazer conta? Nas minhas contas, sobrava 83. É dinheiro demais para ganhar presente. Outra coisa, vou fazer uma revisão, vou trocar pneu. Isso encostava mais uns 7, 8 mil. Ia sobrar muito dinheiro pescado. Mas não, o Caim estava na situação, trafegando nela, né? Falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou pagar isso. Eu quero entregar esse tempo bonito, mas gente, eu não queria entregar nada. A minha esposa acorda cedo, manda eu dar a minha caminhonete. Eu amo caminhonete. E aí sabe o que eu fiz? Pagamos a clonagem. Revisão, dianteira, traseira, pastor, freio, disco novo, tá. Isso agora eu vou em Ponta Porã botar pneu. Eu quero dar o trem, mas não queria dar. Eu queria andar com ela nova. Eu estou voltando de Ponta Porã com 4 pneus novos, bate o motor da caminhonete. Parecia Israel contra o Hamas. O que é aquilo, gente? Nunca vi um trem daquele. 32 mil reais para fazer o motor. Quando eu chego em Mato Grosso do Sul, aqui em Rondonópolis, travo o bico, calço hidráulico, fundo de novo, mais 18. Arrumo em top um tal de um jet cooler. Uma pecinha desse tamanhozinho. Mas essa pecinha desse tamanhozinho, ela não se sente insignificante, sabe? Porque ela lubrifica o pistão. Escondida dentro do bloco, sabe? Tem muito crente que é assim, sabe? Ele tem uma crise de identidade, ele acha que ele não é importante, né? Mas uma pecinha lá dentro, chamada jet cooler, fundiu de novo, mais 12. Com da clonagem, mais 17, mais 6, me lasquei. Bonito. Perdi o tempo. Devia ter dado. Aí eu vou vender para pagar a conta, que não tinha esse dinheiro, irmão. Aí sobrou um resto lá, nós compramos um Uno. Um pastor até que faleceu. Pagando o resto do financiamento, ar não funcionando. Aí um dia minha esposa acorda e fala assim: dá esse carro. Irmãos, está aqui, Deus mandou entregar isso aqui para você, toma, é teu. Vou andar de Uber. Gente, que vergonha de mim. 8 dias se passaram, chega um moço porque foi para derrubar os velhos, quem não entendeu, quem estava fora do tempo, que nem eu na caminhonete, mas já tinha me arrependido, já estava no grau. O que é para dar eu vou dar, o que é para fazer eu vou fazer. Chega um moço lá em casa, uma caminhonete nova, de outro estado, lá de Rondônia. Entrega a chave na minha mão, para pregar o evangelho, Deus mandou para você. Coisa mais linda do mundo, gente.
dentro do tempo no Uno, fora do tempo na Triton. Ô dificuldade, ô lamentação. E quando eu vejo um Deus dentro do Egito, que endurece o coração de Faraó, todo mundo aqui é instruído, 10 pragas vieram para o Egito, gente, a ponto de matar até o primogênito. E eu sempre aqui, o Espírito Santo, para que tanto? O que Deus está querendo fazer com isso, gente? Porque assim, aquele homem, Faraó não ia aguentar, não ia, quem que aguenta? Mas Deus ia lá e endureceu o coração de Faraó de novo. Gente, quando Deus está mexendo aqui, está reverberando aqui, está reverberando aqui. Quando Deus está olhando para cá, Ele já viu tudo que tem aqui. Eu não sei que carro que era para eu estar andando se eu tivesse pego aquela caminhonete e semeado. Eu sei o que eu estava andando depois que, pelas muitas misericórdias, Ele me reabilitou de novo. Eu dei uma semente bem significante perto do que a caminhonete era. Então por isso que Deus vem falar de zelo hoje aqui. Zelo com o tempo, zelo com a honra, porque tudo que passou aqui da Graça News, muito engraçado, gostoso, legal, nem isso é comum quando Deus está falando. Deus estava chamando de uma forma divertida os homens para uma comunhão. Até o barulho do gato saiu. Não vai ficar ninguém de fora. Daqui a pouco você recebe um aviso formal: ô irmão, paz do Senhor, né? Botou até a camisa para cima, né? Porque nem todo mundo vai na brincadeira. Vou falar uma coisa para você: quando Deus trata um homem e precisa subtrair algo dele, é porque Ele já fez de tudo. Já fez de tudo. Então, esse carro é do Senhor. Se Ele abrir a boca, acabou para mim. Acabou para mim. A minha vida é do Senhor. Se Ele abrir a boca, acabou. Tudo é dele. Mas muitas vezes, como honra uma hipocrisia, como Caim está atuante. E Deus ali faz aquele alvoroço todo no Egito. Eu gostaria que você abrisse no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 15, no verso 1. Gente, foi muita praga. Você já pensou? Gafanhoto, piolho, morte dos primogênitos, sangue, rã, poeira. O Egito nunca tinha visto aquilo. E o mundo à sua volta também não tinha visto nunca aquilo. E vou dizer uma coisa: naquele tempo não tinha rede social, mas a conversa andava. Não tinha mídia, mas tinha um monte de coisa escrita. A fofoca existia naquela época, ela ia para outros continentes. Demorava, mas chegava. Mas em Êxodo, no capítulo 15, verso 1, vai sair hoje. Tem problema. Em Êxodo, no capítulo 15, gente, para a minha vida, eu tô quebrando, cortando tudo que me traz um conforto para pregar o Evangelho. Vocês estão vendo eu com um tablet na mão aqui? Eu estava com uma herança de uma Bíblia, eu dei minha Bíblia, porque eu estava me apoiando em algumas coisas que Deus falou comigo. E Ele falou assim: eu preciso mudar algumas coisas. Você, todas as vezes que precisa de uma palavra, você recorre para uma coisa que você tem aí. E eu preciso impactar as pessoas, não com o que você tem, com o que eu tenho. O que você tem é meu, mas está fora do tempo. Gente do céu, você pensa num homem difícil de andar midiaticamente. Então em Êxodo, no capítulo 15, verso 1, nós estamos aqui com o povo depois do Mar Vermelho, onde já tinha feito tudo o que foi feito no Egito. E nós estamos aqui em versículo 1, diz assim: então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Isso é um cântico: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, a minha canção, Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus do meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o Senhor é o seu nome. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército de Faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. As profundas
águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Já está falando de Jesus nas entrelinhas aqui. Senhor, a sua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Na grandeza da sua majestade, derrubastes os que se levantaram contra ti, e enviastes o teu ardente furor, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das suas narinas as águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como uma parede, as águas profundas congelaram-se no coração do mar. Olha o que Faraó dizia no coração dele aqui, Deus anuncia para Moisés. O inimigo dizia: eu os perseguirei e os alcançarei, dividirei o despojo até ficar satisfeito, com a espada na mão eu os destruirei. Esse era o pensamento de Faraó para com o povo de Deus. Olha o que Deus fez, versículo 10: mas soprastes o teu vento, e o mar os encobriu, afundaram como chumbo nas águas poderosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, admirável em glória, autor de prodígios. Estende a sua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor leal conduzes o povo que resgatastes, com a sua força tu os leva à tua santa habitação. Agora, olha o que estava acontecendo em todo o mover das 10 pragas, na morte dos egípcios no Mar Vermelho. Para onde que o povo estava indo mesmo? Canaã. O povo estava indo para Canaã. Olha o que estava acontecendo em Canaã antes do povo chegar lá, antes de ter pastor lá, antes de Moisés ir para lá. Olha só, as nações ouviram e estremeceram, angústia se apoderara do povo da Filístia, os chefes de Edom ficaram aterrorizados, os poderosos de Moabe serão tomados de tremor, os habitantes de Canaã se desesperarão, terror e medo cairão sobre eles pelo poder do teu braço forte. Ficam paralisados como pedra, até que passe o seu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu comprastes. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da sua herança, no lugar, ó Senhor, que fizestes para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as suas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo o sempre. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros de Faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre ele. Mas os israelitas atravessaram no mar, pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou o tamborim, e as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e os seus cavaleiros. Com tudo que Deus fez dentro do Egito, Ele estava impactando Canaã, um lugar onde o povo de Deus iria se estabelecer, um lugar onde o povo de Deus ia participar de uma terra, de uma vida que manava leite e mel, um lugar onde precisava de 2 homens para tirar um cacho de uva, um lugar onde tudo era diferente do deserto, um lugar onde não seriam escravos, o lugar dos lugares, o top do top. Então acontece tudo isso. Os filisteus nunca tinham visto e ouvido falar de uma coluna de nuvem. Por que se atemorizaram tanto? Gente, o povo estava andando e tinha uma nuvem em cima. Anoitecia, para a luz e para não sofrer de frio, sabe o que tinha? Uma coluna de fogo. Ninguém tinha visto aquilo, ninguém tinha visto tanto piolho, ninguém tinha visto praga alguma, ninguém tinha visto morrer todos os primogênitos de gado, de filhos, inclusive o de Faraó, ninguém tinha visto isso. Então tudo que Deus fez, até fechar o Mar Vermelho, impactou quem? O povo que estava possuindo o que era herança do povo de Deus. Assim está você sendo treinado em um lugar, em uma situação, e Deus tem lá o concurso para você, aqui onde você quer ir. Enquanto você está sendo treinado lá, Deus está falando de você aqui. Enquanto você está passando situações aqui em Deus, porque é o seguinte,
Estevão morreu apedrejado, né? Quantos prostitutos, quantos beberrões, quantos costumados também morreram? Muitos. Só que de pedra em pedra a diferença era o seguinte: um morreu honrado, os outros morreram por condenação. Então muitas vezes nós não entendemos os processos do Senhor porque somos imediatistas. E Deus estava operando um processo dentro do Egito para amedrontar Canaã. E o povo sai com uma patente violenta do Mar Vermelho. Agora os filisteus estão temendo, os jebuseus, os descendentes de Amon, todo mundo, o que nós vamos fazer, cara? O povo está caminhando para cá, o povo está vindo para cima de nós. E agora? Sabe, houve aperto no coração do inimigo. Então lembra-se, quando Deus está ajustando você para alguma coisa, se Deus está ajustando você para ser uma referência financeira, Ele não está mexendo em dinheiro, Ele está mexendo em caráter, Ele está mexendo na generosidade. Eu nem vou perguntar para o pastor Cris e para outros pastores que tem aqui, quantas pessoas não têm estrutura para o dinheiro. Quantas mulheres clamando por maridos e maridos por mulheres não têm estrutura para ser casado, porque não permitiu-se ser tratado. Qual o problema de Deus? Nenhum. Qual a dificuldade de Deus? Nenhuma. Qual a escassez que Ele carrega? Zero. Ele é tudo, tem tudo, faz o que Ele quer. Ele é a supremacia. E nós somos chamados de imagem, o que é mesmo? Semelhança. Semelhança. Gente, o que eu disse aqui, depois você medita em Gênesis no capítulo 4, verso 3. Ao cabo de dias, Caim traz uma oferta e Abel também. Gente, tem diferença em fazer e fazer. Tem muita diferença. E esse povo agora está para o lado de lá. E tem uma notícia para cada tribo de inimigo sobre o Deus que eles servem, sobre o que eles têm e podem em Deus. Gente, chegou um ponto seguinte das pessoas, das mulheres, e conversar com as egípcias, dizer assim: me dá aqui seus brincos, suas argolas, suas correntes. O povo dava para se ver livre deles. Isso tudo foi reverberando onde? Lá em Canaã. Os lugares que você chega, que tem uma parte que é mérito seu, a obediência, a coragem, tá certo que você foi instruído por Deus, mas gente, vamos lá. E eu até disse, Deus me trouxe a lembrança do último culto que eu preguei um ano atrás aqui, eu falei muito sobre isso. Você lembra que Jesus estava no barco e as ondas batendo, já estava afundando tudo? Gente, nós estamos no mesmo barco, chamado cristão. Uns estão dormindo, tranquilo, outros estão chorando. Já viu isso? O que aquele homem fez para estar dormindo em meio à tempestade? Sabe, e Jesus não condenou os discípulos por incredulidade. Ele só disse uma coisa: por que vocês estão tão tímidos? Por que vocês estão tão tímidos? Gente, a falta de discernimento às vezes é tão grande que a pessoa não tem coragem de falar de uma bênção, mas ele tem medo de declarar uma palavra de derrota. Você não tem assim coragem de dizer: em nome de Jesus, amanhã eu vou morrer atropelado. Se você disser isso, nem de casa você sai e fica com medo até de um voo, de uma barata maldita atropelar você dentro de casa. Tá, mas por que não fala assim? Amanhã, em nome de Jesus, aquilo que eu mais anseio vai acontecer. Aquela bênção que eu mais orei, eu declaro que vai acontecer. Ou seja, o cristão, ele não é motivacional, ele é ativacional. Jesus por todo o tempo não motivava os discípulos, ele ativava os discípulos. Por que vocês estão tão tímidos? Ou seja, por que vocês não falaram? Vocês podiam controlar a tempestade, vocês podiam controlar os ventos, vocês não falam. Então nós estamos aqui agora com um Deus que deu uma carteirinha para cada filho de Israel, que o inimigo estava lá com as pernas bambas, doido já, sabe para quê? Para sair fora das propriedades. Então quando você sai do Mar Vermelho até Canaã, mais ou menos 800 quilômetros, não é longe, 40 dias de caminhada. Em que mesmo que transformou essa caminhada? 40 anos. Quando Deus está tratando alguém,
e essa pessoa perde o tempo, o time da obediência, ela endurece o coração. A pessoa começa a achar que Deus deve obrigação para ela, porque ela dizimou, porque ela pintou a parede, porque ela deu o carro, porque ela fez, e Deus não me prospera. Gente, todos os dias é dia de se posicionar como servo temente a Deus. Se fez, se não fez, Ele não tem nada para pagar você. Você que teve o privilégio de subir um degrau na fé. E aí então começa o quê? A rebeldia, as reclamações, as murmurações. E o que era para durar 40 dias, passa para quanto tempo? 40 anos. Quando você demora muito para fazer o que é para fazer agora, você diminui a fé e o inimigo aumenta a força. Vou repetir. O que foi Judas? O que Jesus disse para Judas mesmo? O que tendes de fazer, faça logo. O que você tem que fazer, faça logo. Querido, você tem que entrar num propósito de jejum, entra logo. Se é dieta, começa logo. Se é semeadura, para de ser como eu fui. Já dá logo, já faz logo. Porque Deus está naquele tempo, naquela hora. E depois você tem uma palavra e um Deus fora do tempo dele. E aí Israel começa a rodear. Começa a rodear, sabe, murmurar. Não tem água, eles murmuram. Não tem carne, eles murmuram. Moisés sobe para adorar o Senhor, para receber do Senhor a lei. Sobe Moisés, Josué na primeira vez. O que acontece? Eles pegam Arão, mandam fazer um bezerro de ouro, que não sabe desse Moisés para onde foi. Pega todo o ouro, que Deus ia fazer alguma coisa com aquele ouro, e faz um bezerro. Eles começam a adorar, começam a murmurar, começam a idolatrar, começam a prostituir, começam a fazer tudo que não era para fazer. Por quê? Porque são desobedientes agora. E tudo que Deus fez no Egito e até o Mar Vermelho não é suficiente para eles quietar. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Não está falando com o Espírito, está falando com a carne. Aquieta aí, rapaz. Agitado, sabe, desfalecendo, mentindo, apavorado, com medo. Cadê o Evangelho? Então o Evangelho, ele não traz uma plateia na igreja para aplaudir, para chorar, para sorrir. Não, ele traz pessoas para treinar pessoas. Isso aqui é uma sala de aula do Espírito Santo, todos os dias que você entra aqui dentro. Porque tudo que aconteceu lá atrás está continuando a acontecer até hoje. Então é muito importante que nós não venhamos perder o time da coisa. Quando é para avançar, quando é para parar, quando é para fazer, quando não é para fazer mais. Como maçãs de ouro em vasilhas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. No tempo de falar algo para um coração que está quebrantado, humildemente falando, é o momento que o coração está quebrantado. Daí não fala, porque tem medo, não fala porque acha que vai acontecer aquilo. O que vai acontecer? Quando falar, já endureceu o coração. Então, lá dentro de Canaã, lá onde o povo de Deus ia desfrutar, já tem um transtorno lá agora. O povo está saindo sabendo que era Deus, aquele desmantelo no Egito, Faraó não aguentou, era referência de guerra, de poder, de grandeza, de potência na época, não aguentou com o Deus de Israel, sabe, o mar também não aguentou, até o mar abriu, e todo mundo está pronto para entregar tudo na mão de Deus. E aí, começa o povo de Israel, eu acredito que passava muito perto, pastor Cris. Quando passava perto, no primeiro ano, sei lá, o povo de Deus passava, não acontecia nada. E de repente não acontecia nada. E de repente não acontece nada. E esse povo agora que está atormentado, fragilizado, doido para sair correndo, nós encontramos eles em Números, no capítulo 13. Quando chega na frente lá, em Números, no capítulo 13, verso 17. Olha só. Quando Moisés os enviou para observar a Canaã, disse: subam pelo Neguebe, prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos.
se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam águas, tragam alguns frutos da terra. E era a época do início da colheita. Para só um pouquinho aqui. Aqui nós não temos nenhum Moisés mais com a revelação que sabia da mente de Faraó. Vai lá espiar, ver como é que é, se é boa, se é ruim, se tem água, se não tem, não. Lembra que Moisés feriu a rocha? Deus falou para ele falar com a rocha, ele feriu a rocha. Não era para ele ferir a rocha. Eu perguntei ao Espírito Santo, por que ele feriu essa rocha? E Deus falou de Moisés com o meu histórico. Gente, não deixa pessoas ferir a sua mente, porque você vai ferir com aquilo que te deu, que Deus te deu, as pessoas que Deus te deu para curar. Então Moisés é ferido na mente, então ele fere a rocha que é o próprio Cristo. Então Moisés também não tem mais a revelação de como era Canaã. Isso aqui nós já estamos com 40 anos de peregrinação. Sabe, na escola não tem aquela semana de saco cheio? Não tem aula? Todo mundo está por aqui já? Isso aqui estava assim. Moisés pega uma pessoa de cada tribo de Israel e manda espiar a terra. E foi o que eu disse aqui. Vai ver, ó, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Vamos lá. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Ramate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai, Talmai, descendentes de Enac. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram no vale de Escol, cortaram um ramo qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregavam pendurado. Olha a fartura da terra que Deus tinha dado para o povo. Numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. 40 dias eles andaram por toda Canaã, reconheceram toda a terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés. Presta atenção no relatório, vê se esse relatório bate com aquele povo do tempo que Deus ia entrar em Canaã com eles. Veja só: entramos na terra qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é medroso, apavorado. Como é que está o povo? Poderoso. Todas as vezes que você retardar para fazer uma coisa, a barreira que era para você romper, ela é fortificada. Mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez calar o povo, fez calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Venceremos. Mas precisava do que precisou? Não. Houve um retardo de tempo aqui. Enquanto Israel murmurou por 40 anos, o inimigo se fortaleceu. É um povo corajoso. As suas cidades são fortificadas. Sabe aquela conta que você tem que ir atrás dela para resolver? Amanhã ela está maior. Era no dia que Deus te deu uma palavra. 30 dias de juros, 60, 90. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Sabe aquele perdão que você deveria pedir? Deus já tinha preparado o coração lá. Mas você ficou com vergonha, você endureceu o coração, não foi. E depois você vai porque tem que ir, porque agora é a necessidade. Gente, já fechou. Vamos lá. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo. Você acha que Deus ia colocar um povo dele
na frente de quem não poderia vencer? Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Está vendo o que o atraso faz? Olha o que a displicência fez. Não, mas aqui tem uma base. O povo não ia entrar em Canaã confiando no Deus que eles não conheciam. Não, já tinha uma base do Mar Vermelho, já tinha tudo, morreu todo mundo. Essa geração aqui, só Caleb e Josué que conhecem aqueles feitos de homens, né, acima de 20 anos, né, pastor? Só eles. Perdeu-se o vigor aí, olha só. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar, aquele povo é mais forte do que nós. Espalharam-se entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos como gafanhotos, e nós a eles. O povo estava tão perturbado, tão incrédulo. Gente, se você envia alguém para espiar, ele não apareceu, ele se disfarçou de habitante, alguma coisa. Os espias, o próprio nome já diz, é espias, entendeu? Eles não estavam lá: sou israelita, vim ver a terra, não. Estava todo mundo disfarçado. Mas na cabeça deles, o processo de endurecimento de coração, o processo de incredulidade estava tão grande, que eles já achavam que o povo estava vendo eles como um gafanhoto, e eles já se sentiam assim. Ou seja, quantos pensamentos nós criamos ruins, depois de atrasar o que Deus disse para nós fazermos no tempo certo. Então agora eu vou trompar com quem? Com o gigante, com cidade fortificada. E aí começa o quê? Uma segunda reclamação. Está vendo que Deus deu para a gente? Não, Deus tinha para você lá atrás. Agora a régua subiu. Enquanto isso a espiritualidade desceu. Sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo um Daniel indo para a cova, tendo uma porção de oração poderosa. Eu estou vendo Cedraque, Mesaque e Abednego indo para o fogo, tendo uma honra com Deus violenta a ponto de não andar, não comer os manjares do rei. E eu estou vendo assim um mesmo inimigo hoje, com uma igreja fraca de oração, fraca de propósito e inconstante. Se você ouvir a grande parte dos louvores, não atrai quem está bem financeiramente. Se você ouvir grande parte de pregações, não atrai a pessoa que está abastada. Só tem pregação para pobre muitas vezes, para quem está lascado. Você liga um rádio, tem campanha de 200 tipos de campanha para tirar alguém da miséria, da doença, do divórcio. E não era para ser assim. Se eu tenho uma palavra para você que está rico, eu tenho uma palavra, eu sei como você entrou aqui hoje bem, mas você vai sair melhor. Eu sei o que Deus tem feito na sua vida, das finanças que já está lá em cima, do seu casamento que está ótimo. Você sabe o que vai sobrar? Vai sobrar uma coisa muito importante: falar só de Deus. Como não fala de Deus, fala das coisas que Ele pode prover. Por que não fala de Deus? Porque nós vamos falar sobre a doença que está comendo o povo, nós vamos falar sobre o medo, sobre a depressão, sobre a síndrome do pânico. Gente, não é para ser assim. Eu respeito todos os profissionais psicossomáticos, tudo, mas gente, eles vão auxiliar os ímpios para trazer para dentro do reino. Porque o que mais precisa para você do que um Deus revelado dentro de você? Crises de identidade, dificuldade em entender o que Deus quer para o momento, e sempre tem uma resposta, mesmo que não dita para Deus. Sabe qual? Não. Não na rendição, não na semeadura. Eu conversei com o pastor Cris ontem. Existem coisas na nossa vida que é a última oportunidade de nós fazermos. E o pastor Cris e a pastora Natália, nós começamos no mesmo dia, né? A pregação da igreja. 10 de março de 2019. Existem coisas que nós fizemos que foi a última vez, não foi? O pastor Cris vendeu eletrodoméstico para pagar a conta da igreja. Isso foi uma honra tamanha para ele, que foi uma única vez. E se ele não tivesse feito? Se ele não tivesse feito, seria bendito do mesmo jeito, teria acontecido. Mas ele não tinha um fundamento de fé tão bruto que ele tem hoje.
Sabe, gente, eu perdi vários times na minha vida. Eu não queria ser pastor, de jeito nenhum. Eu era agricultor, muito bem resolvido, estudei para isso, trabalhei desde criança. E Deus falou: você não vai ser um agricultor, você vai ser um pastor. Você pode até treinar agricultores espiritualmente falando. Eu bati o pé, não queria, mas eu nunca disse um não. Mas as minhas obras denunciavam o meu não. Foi difícil demais entender. E muitos testemunhos hoje eu não conto com orgulho. Muitos testemunhos hoje eu conto passando vergonha. Que é um deles. Um dia eu tinha em casa arroz e ovo para as crianças. E eu acordei, eu tinha feito tanta coisa no evangelho já. Ainda não era pastor. Igreja eu não ajudava, eu reformava. Filho do pastor foi para a escola particular que a minha filha estudava. A roupa que eu usava eu comprava para ele. Tudo. E agora, como é que eu estou sem dinheiro? Como é que eu estou sem dinheiro? Porque Deus pegou para cá, eu peguei para cá. Deus pesou a mão. Não, Ele só não estava naquilo que eu estava fazendo, gente. E quando Ele não está naquilo que você está fazendo, só tem uma presença dEle para falar para você voltar. Ele não estava lá com uma filantropia tratando do filho pródigo. Não é não, o não de Deus é não. Ele mesmo falou que sim é sim, não é não. O que passa disso é procedência maligna. E eu estou lá dentro de casa vivendo uma miséria com a minha família. E fui pegar esse arroz, esse ovo e fui fazer para as meninas. Eu estava pior que fariseu, sabe? Estava jejuando, mas com uma raiva tão grande. Você sabe o que sobrou para eu fazer? Esse arroz e esse ovo. Mas tá bom demais. Mas ó, eu vou dizer isso, é uma verdade. Nada que está tão ruim. Amém. Não existe nada que está péssimo que não pode ficar pior. Estou lá, liguei o fogo, coloquei a panela, acabou o gás. Acabou o gás, gente. Gente, eu já tinha vivido cada coisa com dinheiro. 2 carros novos, moto, dinheiro, terra, gado, lavoura. E agora eu estou nessa condição. E a minha esposa tinha uma máquina Miller, tanquinho, de madeira. Sabe qual foi a salvação? Sobrou algumas coisas da fazenda, né? Eu trouxe para casa um fogãozinho que eu tinha uma estima, fogão a lenha. Você sabe o que eu tinha que fazer? Desmontar aquela bendita máquina, quebrar aquele trem para fazer um fogo, para fazer arroz e ovo. Gente, mas eu estava numa murmuração daquela violenta. Se você for Deus, desce aqui, mas não falava. Queria encontrar com você aqui hoje, para saber onde que está a semeadura que eu plantei. O que foi que você fez com aquilo lá, nas coisas que eu dei. Olha que hipócrita. Aquele dia eu estava potencializando a hipocrisia. De repente bate palma lá. Aí, né, quando você está com o resultado negativo em cima do outro, a sua alma já prevê mais um. Foi no mínimo é um cobrador. No mínimo é um cobrador. E nada, e palma. Eu ainda criei um ditado: compra uma luva de tequinil para não doer sua mãozinha. Mas fui ver quem era o menino, o Nairo. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, vai lá abrir. Gente, e tinha a casa nossa, tinha uma edícula no fundo, sabe? Eu fazia comida só lá na edícula. E o Nairo chega lá, dá uma olhada naquele fogo, parecia uma siderúrgica, pastor, aquele verniz, preta, panela. Eu falo: não, ó, eu quero ser igual você. Cara, você saiu da fazenda, mas a fazenda não sai do você. Arroz e ovo no fogão a lenha, que coisa mais linda. Eu quero ser igual você, porque você se reinventa, cara, ó. Rapaz do céu. Sabe o que o Espírito Santo falou para o senhor, meu filho? Você não está com problema de dinheiro, você está com problema de ponto de vista. Se você como homem tivesse o ponto de vista de um menino, você não estaria murmurando como você está. Você não está com problema financeiro, você está com problema de ponto de vista. Porque a gente fala do povo de Israel muito, né? Mas eles têm 430 anos de cultura egípcia, de escravidão, de laçaço, de judiação, sabe? E é difícil a gente se desfazer de algumas culturas. E eu estava na flor da pele, a cultura do egoísmo, que Deus tinha que me abençoar, porque o fulano não fez o que eu fiz.
E ele está lá pregando. Eu vou pregar como? Devendo para todo mundo? Mal do jeito que eu estou. E o senhor lembra que aquela vez eu dei uma moto zero para o pastor? O senhor lembra disso? E é só o senhor fazer assim, mas o senhor não faz. Aí vem o Nário, olho reluzente. Você porque um arroz com ovo no fogão a lenha não tem não, né? O que você faz, cara? Meu Deus do céu, pesou demais para mim. Eu quero ser igual a você. Eu aqui dentro, você está morto. Lá na minha cidade tinha um rapaz, gente, ele perdeu a metade do braço, mas era muito zoador, sabe? Aí ele falava pra gente assim, quando ele dava a mão, ele falava assim, ó, eu aqui, ó. Eu tava de jeito. Quando o Nário foi embora, eu sentei, tinha uma rede, né? Sentei no meio da rede, coloquei as costas assim, pô, meu Deus, me perdoa. Mas me perdoa de verdade, não perdoa mais ou menos não. Chorei, cara, chorei. A minha esposa, você tá mal? Não estou mal não, eu só tô me livrando da minha maldade. Deixa eu aqui. Gente, você não sabe o que aconteceu. Veio na minha cabeça, pum, meu Deus do céu. Eu de cabeça para um quarto que tinha dispensa, sabe a dispensa dos trecos velho lá? Era lotada. Eu tinha 5 cascos de bujão de gás lá. Falei, não acredito, cara, não acredito. Liguei para um amigo meu, fui lá e troquei a troco de 3 cheios. E dei um para ele, ainda fiquei com 2 gás cheios. Aí Deus foi comigo de novo. Todas as vezes que você for murmurador, os seus olhos espirituais não enxergam o que eu estou fazendo. Mas não precisava construir esse testemunho para você. Poderia ser uma outra história. Eu não me vanglorio de testemunhos desses. Sabe, existem suas situações que Deus nos coloca na luta. Aí eu quero trazer um testemunho de poder, de força, que a gente persistiu. Mas esse foi de desobediência. Esse foi de desonra. Você sabe o que me faltou? Vou ser muito sincero para você. Na minha caminhada, Deus teve que ajustar uma coisa que virou também uma hipocrisia muitas vezes aí fora: paternidade. Eu perdi o meu pai, que eu tinha 1 ano e 7 meses. E nunca, diante do Espírito Santo, tive mesa com um pastor para me falar, meu filho, é aqui, ó. O interesse sempre foi ministerial. Valoriza um homem que senta com você e te dá destino. O homem que não olha as suas cifras, nem pouco, nem muito, mas olha o seu coração e te dá destino. E nós começamos a fazer propósito, para eu não ser igual a esse povo, para o inimigo não ser fortalecido. E eu e minha esposa fechamos 30 dias. Não vou falar com ninguém. Cadeado no portão. Eu saía, levava minha filha para a escola, ia buscar, não conversava com ninguém. 30 dias de oração, com exclusividade. Do meio-dia até as 18 horas, nós só falávamos em línguas. Ah, meu amigo, a minha carne parecia um coró na brasa. Ela queria sair daquele quarto, ela queria fazer, ela queria comprar, ela queria resolver assuntos. Só que eu comecei a perceber o coração de Deus dentro de mim e eu dentro do coração dele. Passado alguns dias, bateu palma em frente de casa, mas não foi uma palma qualquer, e nós não íamos atender ninguém. Entenda, nem que por fidelidade a Deus sua, ele deixa de quebrar alguns protocolos seus para com ele. Eu estava deitado na cama assim, minha esposa do lado, nós estávamos orando em línguas, bateu palma em frente de casa. Falei, amor, eu vou atender essa pessoa. Mas nós não estamos num propósito, não. Nós estamos num propósito, mas Deus falou comigo. Eu tinha uma fresta santa que eu selecionava, né? Naquela época muito difícil, né? Sabe, mas o Edgar, conversei com ele uma vez. Eu ainda plantava lavoura, ele tinha uma pastelaria. O que será que esse cara quer? Ele tinha um Palio azul. Saí, fui lá na frente. Ele abriu a porta do carona. Ô, tudo bem, tal. Olha, rapaz, eu estava lá em Ponta Porã, fui lá fazer umas compras, e eu fui tomado pelo Espírito Santo lá. Ele mandou trazer isso para você. Uma caixa assim, dessa largura, cheia de produto de limpeza. Você, amém, ué, pelo menos o banheiro vai ficar cheiroso, né? Pessoal, meu irmão, deixa eu levar. Eu não tinha afinidade nenhuma. Comprei um pastel dele um dia.
Ô irmão, deixa eu levar essa caixa lá. Eu já fui lá, levei. Quando eu voltei, a porta traseira estava aberta e o porta-mala aberto. Gente, o banco estava lotado e o porta-mala lotado de coisas que ele trouxe do Paraguai para mim. Dentro de um mercado lá, Deus falou com ele. Tinha piscina, picanha, tinha frango. Eu tinha uma mesa de 8 lugares, colocando todas as sacolas um do lado da outra. Nós tivemos que colocar no chão. E aquele cara, na cabeça dele, ele estava ouvindo Deus plenamente. Porque quando ele lá atrás conversou comigo, depois daquilo ele não soube mais nada de mim. Tanto é que ele deixa um recado no final. Olha, vê aí o que você vai fazer. Não, ó, eu não estou trazendo... Tipo assim, só faltou, não estou trazendo por dó de você não, porque você está bem, você é um agricultor. Não, ó, vê aí o que você vai fazer, meu irmão. Tchau, tchau, tchau. Aí eu comecei a entender uma coisa, que todas as vezes que Deus está rompendo uma coisa, eu não posso atrapalhar. Deus está rompendo um mundo financeiro para você, e você atrapalha ele com a avareza, com a dúvida. Deus tá rompendo um coração ali. Gente, sabe qual foi outra medida minha? Pedir perdão para todo mundo que eu ofendi. E teve um cara que eu falei assim: esse eu só peço sozinho, Senhor, porque se ele fizer graça perto dele, nós vamos embolar na pancada, vou ter que começar tudo de novo. Tudo de novo, não vai dar certo. Saí de casa, fui numa feira comprar um tempero para minha esposa. Tá o cara do outro lado da avenida com umas 5 pessoas. Eu falei assim, graças a Deus que eu falei que estava sozinho, né? Parei lá, gente, do tempero, eu fui na barraca de pastel, comprei carne de porco, verdura, tomate. Quando eu vou fazer uma rotatória, tá ele e um outro cara. Gente, diante de Deus, uns 30 metros assim tinha um quebra-mola. Você acredita que eu passei o quebra-mola? O cara olhou para ele, fez assim com a mão e saiu correndo. E tá lá o cara, parado sozinho. Falei, ah não, Senhor. Deus estava querendo ajustar a minha vida. Deus estava querendo me moldar para me abençoar. Deus tinha preparado aquele cara, igual quando o povo tinha acabado de passar o Mar Vermelho. O coração do cara estava mole. E meu nome é Aguiar, mas o meu apelido é Neno, de infância, sabe? Quando aquele cara veio descendo do carro, ele olhou para mim e falou, Neno. Sou meu irmão, vem em paz. Ele baixou o braço. Cara, eu quero te pedir perdão. Gente, nós tínhamos dado uma briga feia. Mas num nível de tormento, que ele teve muita sorte de eu não passar por cima dele de moto com a caminhonete que eu tinha na época. Correndo atrás dele, perseguindo que nem louco, endemoniado. Falei para ele, cara, eu preciso te pedir perdão. Eu estou no evangelho agora. Ele, poxa, né, nós estamos numa cidade pequena, a gente se conhece, cara. E fica essa briga, eu também estava doido para falar com você, cara. Gente, Deus amoleceu o coração de um cara lá no Paraguai e ele fez, eu aprendi a precisão do tempo. Ele largou o que ele ia comprar, o perfume para a mulher, o celular, não sei o que ele ia comprar, o pneu do carro. Ele comprou só o que Deus mandou ele comprar e trouxe. Por que eu não correspondo a Deus às vezes? Eu falei, não, eu vou pedir perdão, sabe, a minha condição é essa, querido. Obedecer o que Deus fala comigo. Se abraçamos lá, cara. E eu tinha um cara, pastor, que ainda era meu cliente, Otmar Elzer Mayer Agner, tamanho do alemão. Uma lavoura grande, Rio Brilhante. E ele morava em Marília. Fui lá visitar esse cara. Cara, não vou poder te atender, meu gerente está aqui, vai lá e conversa com ele, o que você falar lá está falado, vai tranquilo, eu preciso ir para Marília. Encontrei na estrada da fazenda. Quem que era o gerente mesmo? O Aderbaldo, o cara que eu era brigado. Cheguei lá, ô Nery, e aí meu amigo, tudo bem com você? Bom demais, é bom tomar um tereré? O Timar falou que você ia vir para cá, cara, os produtos que você tem para trazer, para vender aí, vamos fechar esse trem, vamos fechar esse negócio. E se eu não tivesse pedido perdão? Você está vendo onde que Deus estava organizando? Ele estava organizando um socorro numa cidade que não era minha, usando a pessoa que eu estava brigado. E aí vai lá, eu enxerido, coração duro, não peço perdão. Sabe para onde que eu vou? Desmontar a máquina de lavar, fazer comida.
É lá que é o lugar do cego, é lá que é o lugar do coração endurecido, é lá o lugar do coração, é lá o lugar do cara que fortalece o inimigo. Não ande nesse lugar. Deus falou que você é algo, te formou para algo, viva aquilo. Peita o processo e viva o propósito. Porque não tem coisa melhor que isso. Gente, sinceridade, hoje eu vinha vindo, cara, pegando o volante do carro. Se eu estou indo lá porque Deus quer que eu vou lá. Tem coisa melhor que isso? Eu estou vindo aqui porque Deus quer que eu venha aqui. Daqui eu vou para Cuiabá porque Deus quer que eu vá para Cuiabá. Amanhã nós vamos quebrar uma parede lá porque Deus quer que quebre a parede. Você acha que não vai aparecer dificuldade? O grande problema é nós pensarmos que tudo vai ser fácil. E nós temos instruído pessoas, cuidado de pessoas. Pastor Cris, quanto tempo eu tenho? Nós temos instruído pessoas. O pastor também não respeita tempo, é tão feio isso. Nós temos cuidado de pessoas, amado pessoas. E hoje nós damos para as pessoas que nós não temos. Eu tenho certeza que na sua vida, pastor, é assim, nós temos comunhão. Hoje eu sou o pai que eu não tive e o pastor que eu não tive. Por quê? Porque tem um pai, um pastor aqui dentro, que todos os dias me instrui. E eu não quero proporcionar para ele um coração endurecido, de incredulidade que me aparta dele, como o povo de Israel fez e reverberou em Hebreus, não para nossa glória, não para nosso exemplo como Abel, não, para correr. Veja que não haja em vós um coração endurecido de incredulidade que vos afasta do Deus vivo. E aí nós temos vivido uma ação em Deus maravilhosa. Gente, de vez em quando eu acordo e vejo minha mulher do lado. Saber que se eu acordar e pegar ela com o meu telefone, eu viro do lado e continuo com o mesmo sono. Tem preço um negócio desse? Sabe como Adão e Eva andavam no jardim? Nu. E não se envergonhavam. Não se envergonhavam. Não precisava de folhas de figueira. Então todo esse percurso meu para chegar até aqui para você, para derramar algo vivido, genuíno, nós não tivemos a paternidade que nós damos. E como foi difícil. Se você pegar Moisés, por exemplo, como Deus chama ele titubeia. Eu não sei falar, pô. Eu sou gago, eu sou pacato. Chama meu irmão. Tem toda uma estruturação para Moisés ali crer. Precisa sinais, a sarça queimou, mas não pegou fogo, aquela coisa toda. Enfim, vai, embala Moisés. Meu amigo, Moisés deu uma paternidade para Josué tão grande. Quando você vê o primeiro capítulo de Josué, do 1 ao 9, o que tem de tatuagem, de adesivo, de camiseta, falando o que está escrito ali em Josué, mas aquilo é só para Josué, e para todos os que têm comportamento de Josué. Sabe onde Josué estava quando Moisés subiu ao monte e jejuou 40 dias pela primeira vez? Junto. Sabe onde Josué ficava? Não se apartava da tenda. Sabe onde ele estava no primeiro confronto de Israel contra o povo? Com a espada. Então aquela palavra ser forte, corajoso, eu vou ser com você como eu fui com Moisés, não é para qualquer um. Não tem como você receber uma palavra sem ter passado por um processo. E nós como pastores, nós estamos no processo. E lógico que nós vamos reinar junto no propósito. Paulo disse assim aos Coríntios: vocês estão ricos? Vocês estão fartos? Vocês estão reinando? Quem dera vocês reinassem, nós reinaríamos juntos. Gente, ser rico e ser farto não é difícil não. Eu quero ver reinar. Porque tem gente que é rico, farto, e a empresa começa a reinar sobre ele, porque ele não entendeu o propósito de Deus até hoje. Então vocês são ricos, vocês são fartos, vocês estão reinando. Quem dera vocês reinassem, nós reinaríamos junto com vocês. E o desejo do nosso coração é dar uma paternidade para a igreja, para que tudo aquilo que ela vai enfrentar, ela seja mais que vencedora. Quando Deus pega Josué e instrui Josué do 1 ao 9, tem todas as instruções para Josué ali. Sabe o que acontece no 10º? Ele fala com o povo: amanhã nós vamos atravessar esse Jordão aqui. Não tem sogago, estou com medo. Não tem. Ali tem um cara que viu tudo, assistiu tudo e está com o coração pronto.
O restante de Israel viu tudo, aceitou tudo, assistiu tudo. Como é que ficou o coração deles? Então não fica protelando o que é para você fazer. O pastor Cristo teve uma grande oportunidade, ele não perdeu a oportunidade. Foi o fogão, pastor, geladeira, pá. A igreja está aí. Tem coisas que você vai escrever uma única vez. Tem situações que você vai passar uma única vez. E você sabe o que vai ser isso? A base para quem está vindo depois de você. A base para quem está vindo depois de você. Às vezes nós estamos na igreja lá em casa, na igreja ou lá em casa, contando alguns testemunhos. A pessoa, pastor, mas você passou por isso? Passamos, não ficamos. Quando nós fomos para Maceió, coloca aqui Eclesiastes 10:10. Olha o problema de muita gente. Aqui não tem nenhum, graças a Deus. Eclesiastes 10:10. Está aqui? Não está falando de machado aqui não, viu? Se você estiver ruim na palavra, se aquilo que é para você estar extremamente afiado, não estiver cortando, você vai ter que usar do quê? Da força. E toda força desgasta. Se o machado está cego e a sua lâmina não for afiada, se está difícil para você e você não começar a orar e jejuar, buscar a Deus, você vai para Caim. Mas aqui, ó, o agir com sabedoria assegura o sucesso. Sabe, quando você está num momento de oração, quando você está num propósito de jejum, quando você está em meio a uma adoração, quando você está meditando na palavra, pastor, eu queria comer um torresmo semana passada, comprei uma lima para afiar uma faca, não fiz força, não cortou, a faca cega corta o dedo, mas não corta a carne. Terrível, pastor Jefferson, terrível. A sabedoria, ela não é algo seu e nem meu. A sabedoria é o próprio Cristo, diz em Provérbios no capítulo 8. Então ele precisa te possuir. Todas as vezes que Cristo possui um homem, ele vai para lugares que Deus está, a nuvem e a coluna de fogo está. E não é tão difícil. E nós começamos dizendo acerca de João 16:33, onde Jesus disse assim: eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição. A aflição é sua quando você está agindo da mesma forma do mundo. Em mim, sabe, era para eu ter uma paz e vender naquela fazenda. Se eu estivesse com o costume do mundo, de coração endurecido, eu ia chegar lá e eu ia ter uma baita aflição. Mas eu estava em Cristo desde o quebra-mola, onde o cara saiu correndo, eu já entendi a mensagem. E eu fui lá e fiz o quê? Me reconciliei. Você precisa pedir perdão para alguém? Será que isso que você está desejando tanto, Deus está segurando para te torturar? Nada justifica a falta de honra com pai, com mãe, com patrão. Mas a sabedoria faz você tanger a honra de como você deve operar. E esses dias uma moça chegou e falou: como é que honra um pai que abusa da sua filha sexualmente falando e que faz tudo errado? Uma tragédia não invalida o mandamento. A honra nesse caso eu disse para ela: gente, uma luta, denúncia, maior rolo. Pode quem sofreu o dano não ter paz?
Geralmente quem sofre o dano tem que ser justificado, não é assim? Me explica, pastor, como é que honra um pai desse? E eu vou estender isso para alguns patrões também que são terríveis. Nem toda honra é presencial. Dobra o joelho no seu quarto e repreende toda a potestade que fez o seu pai se tornar isso. Isso é uma honra. O que Jesus disse? Não disse para orar para os inimigos? Ele não disse para amaldiçoar inimigo. Mas tem um contexto do costume da sociedade, sabe? Gente, cuida com o ambiente que você vive. Cuida com o ambiente que você vive. Ele traz uma cultura terrível para você. E para eu encerrar, para orar, vou te contar uma coisa. Um primo do meu pai morreu de câncer na medula. 3 anos depois morreu a filha dele de câncer na medula. O que você acha que foi? Hereditário? Quem crê que foi hereditário aqui? A menina era adotada. Herdade de costume. Você precisa quebrar o costume de avareza. Senão você vai para o mesmo canto do seu pai que morreu pobre. Você precisa quebrar o costume de mentira. Senão você vai para o mesmo naufrágio daquele que te gerou. Então não tinha nada ali de consanguinidade e nem de hereditariedade. O que tinha ali? Herdade de costume. Joga praga do mesmo jeito, xingue do mesmo jeito, ruim do mesmo jeito. E Jesus veio para quebrar isso, para iniciar em você um ciclo de uma paz que excede todo o entendimento. Todo o entendimento. O que Deus fez conosco hoje? Ele ajustou algo poderoso. O tempo. A dissintonia, ela é terrível. E muitas pessoas dizem assim para o que está demorando: é no tempo de Deus, né, pastor? É. No tempo de Deus a jaca deu com 7 dias, irmão. A tâmara deu também 7 dias. O problema é o nosso tempo. O tempo que nós estabelecemos para se render à obediência. O tempo que nós... Gente, meu Deus, esses dias fui orar para um homem no hospital, faltando um monte de pedaço. Ele se rendeu mais ao açúcar do que a Deus. E mesmo perdendo pedaço do corpo, não para. Você, poxa, Deus deixou meu pai morrer desse jeito. Você acha isso? Você acha que foi assim? Por que Deus não faz alguma coisa? Deus só faz o que é para Ele fazer. Sabe, serpentes, escorpiões e todo mal do maligno, não é Ele que vai pisar. Ele te deu poder para pisar. Ele te deu poder para pisar. Então, hoje, Deus está chamando você e eu para ajustarmos o tempo. O tempo. Lembra que os antigos falavam assim: o que deixa para depois, o cachorro come. Ajustar o tempo. Como é lindo o tempo de Deus fundindo com o tempo do homem. Isaías entrou num tempo de Deus a partir de uma zona de conforto que foi tirada dele. Ele viu o Senhor, a glória de Deus estava sobre toda a terra. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se for para pedir perdão, peça. Se for para se abster de alguma coisa, não deixa para amanhã. Você já percebeu que a dieta começa na segunda? Esses dias nós proclamamos uma dieta lá em casa. E o Lucas, 3 horas da tarde, abre um chocolate. Meu genro. Estamos para dentro. A minha filha falou: mas nós não começamos a dieta? Foi, começamos, estou no dia do lixo. Quero começar pelo dia do lixo. Gente, a tal da maquiagem sai com a chuva, mas a transformação não. Se coloque em pé. Aleluia, Jesus. Qual ponto de vista você tem da sua vida? Não está que nem o meu no dia da máquina de lavar não, né? Enxergue as coisas como Ele enxerga. Você já sabe que Ele disse para Samuel: Ele vê coração.
Tem gente que se impacta com a passagem onde Deus está ali falando para Samuel: Samuel, eu não olho como o homem vê, eu vejo o coração. E sai dali uma pregação: não, mas se eu estou sabendo que ele vê o meu coração, por que eu finjo tanto para o lado de fora? Você sabe por que tem muitas pessoas que não recebem consolo? A Bíblia diz que é para chorar com os que choram. Como é que eu sei que você está chorando se você não chora? É para sorrir com os que sorri? Como é que eu vou sorrir com você se você não mostra os dentes? Então tem todo um cuidado de Deus que não chega porque a gente não quebranta. Chega, põe na mesa: pastor, eu gosto disso aqui, ó, e é errado, o que eu faço? Rasga a camisa assim, ó, e rasga a pele e rasga o osso aqui, mostra o coração. Porque às vezes o que não está acontecendo hoje é simplesmente porque você deixou numa condição de reserva. E nós não podemos ter reserva com Deus. E tem coisas que Ele colocou na mão do homem para te ajudar, não foi na dele mais. E aí acontece todo o processo do tempo, e eu vou endurecendo o meu coração, e o inimigo se fortalecendo. Aleluia. Glorificado seja o seu nome, Senhor. Aleluia. Nós entendemos, Pai, que o inimigo é atormentado a quilômetros de distância. Nós sabemos que dentro do Egito o Senhor causou temor em Canaã. Dentro do Egito o Senhor formava corações amedrontados em Canaã. O tempo de Deus é agora. O tempo de Deus é no haja. O haja não é no futuro, o haja é no presente. Ele não opera no haverá, se a sua bênção é para hoje. Mas são duas peças que se encaixam, uma palavra que encaixa na sua fé. E muitas vezes as pessoas não creem porque estão vendo no coração o que precisa ser resolvido, renunciado, perdoado, limpado. Tem muitas coisas que eu sei sobre mim que me impede de crer. Ah, Pai. Mas é uma noite tão poderosa sobre o tempo. Querida, a pressa é um defeito de quem chegou atrasado. E o atraso é uma qualidade de Satanás para tirar você da nuvem e da coluna de fogo. A preguiça é um atributo de Satanás, mentindo conforto, para você não tocar naquilo que Deus tem para o momento para você. A murmuração é uma arma poderosa de Satanás, para também não deixar você tocar na glória de Deus. Você que tem um serviço que você se sente desconfortável, será que ele é pior que o Calvário que Cristo caminhou por você? Se você tem colegas de trabalho que servem outros deuses, e você tem orado para Deus te tirar de lá, muda a sua oração, ora para a conversão dessa pessoa. Se você tem tido desconforto no teu ambiente de trabalho, a ponto de você se entristecer, muda o quadro daquele lugar com a sua oração. Para de reclamar um pouco. Se você tem sido inconstante naquilo que Deus disse para você fazer com primazia, com excelência, com primícia, para de atrasar o seu lado. Se você se sente orgulhoso a ponto de não pedir perdão para o seu cônjuge, para livrar ele do mal, muda a sua história nessa noite. Todas as vezes que você for pedir perdão, Deus já trabalhou no coração lá como trabalhava em Canaã. Todas as vezes que você deseja algo, é o próprio Deus colocando em você. Deus já preparou o lado de lá. Não seja teimoso, não retarde o processo, não alongue o processo. Deus está pegando você aqui e despindo você para si mesmo, mostrando coisas escondidas no seu coração que você não queria olhar. Tem coisas que nós mumificamos porque não queremos resolver. E Deus não quer resolver nada hoje a não ser o que você precisa resolver. Eu quero fazer uma oração aqui, que tudo que você precisa resolver vai ser fácil de resolver,
Porque a nuvem está em cima. A nuvem está em cima. A nuvem está em cima. E você vai falar para você o que você vai fazer amanhã ou hoje mesmo. Pessoas mergulhadas num complexo de inferioridade, privando o cônjuge de um deleite que Deus deixou. Vou repetir. Pessoas mergulhadas num complexo de inferioridade, privando o cônjuge daquilo que Deus deixou para ele desfrutar. Pessoas tão doloridas, doídas, segurando o perdão que Deus mandou liberar. A razão sua não é maior que o mandamento que Ele estabeleceu, que deixou até no Pai Nosso. Nada que você tem de razão é mais forte que o que Ele estabeleceu e deixou escrito. Não queira se justificar a Deus, porque só Ele para justificar o justo. Pai, que cada confissão aqui, mesmo que de boca fechada ou aberta, seja acolhido no seu trono. Que cada sim para o Senhor aqui. Gente, eu vou dizer uma coisa sobre o que nós verbalizamos. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Você imagina você falando coisa boa, se não destrói muralhas também. E você vai começar a verbalizar coisas que você não conseguia fazer. Eu vou, Senhor, pedir perdão para aquele moço, prepara algo, prepara um momento. Eu vou, Senhor, sim, eu vou te honrar com as minhas primícias, com a minha semeadura. Eu vou sim, Deus, eu estou preparado para esse mês, para o mês que vem. Eu vou sim, Deus, congregar e parar de desculpa. Eu vou sim ser o líder que o Senhor sonha. Eu renuncio sim à preguiça, ao medo. Eu renuncio à avareza, eu sou teu, me usa, Senhor. A partir de hoje eu sou um outro homem. E amanhã você vai acordar com o mesmo corpo, reprovando dessas coisas. Sabe que a força já está em você. A força para fazer já está em você. O jeito para fazer já está em você. Quando eu precisei pedir perdão para aquele homem pelo propósito que eu fiz, Deus já tinha tocado no coração dele. E Deus, depois em outra cidade, em outra fazenda, fez o quê? Fez eu triunfar. A venda saiu. Fui tratado que nem um príncipe, constrangido com o amor do meu ex-inimigo. Só que eu precisei fazer algo que ele não fez. Ele não pediria perdão por mim. Eu pedi perdão por mim e até pelas ofensas que ele fez a mim. E isso reverberou num lugar de prosperidade na minha vida. Não haja contra os princípios e valores que Deus estabeleceu em você, para que sejam estabelecidos em outros por você, porque Ele quer te usar. Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, vem com a sua glória arrebatando cada coração aqui, que tem o desejo, que está queimando, que já está tomando forma o que ele pensou em fazer dentro do coração dele. Eu oro que todas as muralhas contra a sua vida em todas as áreas não resistam ao seu grito, como Jericó não resistiu. Eu oro que tudo que tem que abrir para você não resista, como o Mar Vermelho não resistiu. Graças eu te dou, meu Pai, por tantos testemunhos formados por essa palavra, por pessoas quebrantadas, vivendo o novo de novo, que começa num coração quebrantado e rendido a Deus. Coisas do primeiro amor que nunca acabou, coisas de um primeiro amor que alimentam você. Novidade de vida. Não tem testemunho velho para você contar. Tem os testemunhos novos para você anunciar. Porque grande é o Senhor na sua vida. E nesse momento eu declaro o inimigo perturbado, enfraquecido, com o coração doendo, de saber a sua decisão e do quanto você vai avançar rápido e não ficará rodeando como Israel fez. Eu declaro bênção sem medidas na sua vida, seu abastado, sua abastada do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria.
dono dos meus dias. Gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Levante sua voz, diga isso. Dono dos meus Levante a sua voz em adoração ao Senhor. É Ele. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Levante a sua voz, diga Ele. É Ele, por Ele que eu estou gastando Minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. E Ele virá. E Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Oh, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória a Deus? Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: o que você tem que fazer? Faça depressa. Faça depressa. Pare de atrasar por conta da sua omissão aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Pare de retardar por omissão aquilo que Deus quer fazer na sua história. O pastor falou aqui sobre a nuvem de fumaça durante o dia para os proteger do sol. Estava no deserto. Coluna de fogo à noite para os proteger do o frio. Porém, era a nuvem que se movia e eles se moviam atrás. Tem pessoas aqui que a nuvem já foi e você ficou, irmão. Tem pessoas que a nuvem já foi, que a direção já foi dada, que a ordem já foi dada, e você ficou aquém daquilo que Deus te mandou fazer, daquilo que Deus te direcionou para fazer. Aquilo que você tem que fazer, faça depressa. Porque debaixo da nuvem tem um lugar de provisão. Debaixo da nuvem tem um lugar de sustento. Debaixo da nuvem tem um lugar, irmão, que te acolhe, que te alcança. Tem um lugar que te protege. Debaixo da nuvem. Não saia debaixo da nuvem. Que toda raiz de desobediência caia por terra, em nome de Jesus. E que você viva o extraordinário do céu sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, aplauda o nome dele bem forte. Celebre o nome de Jesus.